Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 15 de agosto, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, ative o sininho para receber notificações todos os dias, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Falando em relação ao dólar Renko troca de cor, não estou operando muito por Renko esses últimos dias, estou esperando esse ciclo, principalmente do índice, né? O dólar realmente nem em gráfico eu estou operando. Aqui a gente teve trocas de cores, bastante, mais do que o índice hoje. Algumas com ruído também, outras andaram, mas a gente vê que, por exemplo, quando andava aqui era 6 pontinhos, um 7, aqui acabaria estopando, estopou, e aí essa compra pelo menos teria andado mais, uns 20 e poucos pontos, essa aqui também, uns quase 20. Essa daqui teria sofrido um pouco, 10 pontos aqui para andar. Andou também, andou um pouquinho, e aí essa compra no final do dia chegou a andar, mas também sofrido, porque demorou aqui 2 horas para subir 30 pontos. Então, mas a quantidade tá boa em relação a pontos. Uma troca de cor aqui, no geral, até ok, tá? Alguns ruídos, mas tudo bem. E aí, falando em relação a gráfico de candles, o dia já foi meio complicado aqui em candles. Muito complicado. Lembrando do macro, nós temos aqui um canal de baixa, essas duas linhas azuis, e aí ontem fechou na região da média 200. Aí eu comentei que a região que nós estamos é uma região que está acumulando, né? Está acumulando aqui, pode não tá criando uma tendência mais de baixa igual estava acontecendo aqui semana passada. As médias estão sem tendência, e aí nós tivemos um gap simples, primeiro candle de rejeição muito forte, e aí, nem preciso comentar o tanto que ficou aqui travado nessa região da 200. Eu não opero nessa região da 200, não vejo o que fazer aqui. Acho muito perigoso, não tem tendência de médias ainda. Então tem que esperar sair. Quando começou a sair, que já era aqui na região de topo do dia, tá? Tava na cara da LT também. E aí o movimento já tava com gap entre candles, rompeu até de forma esticada. Pensar em reversão para venda, não acho interessante, sendo que o meu foco maior para dólar é para compra, porque tá esticado em tempo gráfico maior. Não vou vender aqui, não vejo confluência também. O movimento acaba fazendo pullback agressivo e aí a gente vê muito gap entre candle, muito candle de rejeição, muito doji aqui perto. Não vale o risco de fazer alguma coisa. Então, a gente teve a maior parte do dia travado. Nada aqui, na minha opinião, pode ser feito em relação ao gráfico de candles. O range aqui, trabalhando resistência e suporte. Média sem tendência. E quando começou, talvez, a querer andar, acabou travando também no fim do dia. Então, não achei interessante. Falando em relação ao que eu vejo do Renko aqui com médias, deixa eu abrir esse gráfico daqui, dólar 5R, então tô pegando um jeito ainda com isso aqui, dando uma olhada, mas no geral, olhando assim, no dia todo, não achei tão interessante, então focando mais em tendência, eu não vejo o que fazer aqui também não, quando tava fazendo pullback aqui, tava esticado, movimento volta, talvez pullback de compra aqui, mas não teria estopado, talvez, realmente teria estopado. Mas ainda assim, não acho seguro aqui. Diante do meio dessa pernada aqui, 61 de retração, ficaria até de fora da operação. Vou trocar de cor aqui para facilitar o desenho. Depois o movimento volta, nada por enquanto, e aí sobe reto. E quando dá um pullback aqui, já está na cara da VWAP Band. Acho arriscado, tá muito esticado, faz outro pullback, ainda tá esticado, e do nada voltou. Do Neida, voltou muito forte, sem fazer um pullback bom. Volta de novo também, então aqui no geral, pra mim as médias, igual o gráfico de candles, estava realmente travado. Respeitando essa resistência, respeitando esse suporte. E aí, só no fim do dia acabou rompendo, mas essa região aqui testou muito as médias aqui. Não achei interessante, não. Mas o índice foi interessante hoje. Interessante entre aspas, né? Não foi tão assim. Falando em relação à regra de coloração básica do índice, nós tivemos poucas trocas, está acontecendo mais no dólar. E aí nós tivemos aqui essa vendazinha início do dia, essa venda teria andado, deixa eu ver quantos pontos, uns 270 pontos mais ou menos. A compra teria estopado, venda também, compra estopou, venda também. E aí essa compra às 10h33, essa aqui acabou andando mais, mas demorou 2 horas e 40 para subir 870 pontos. Então, por mais que o dia tenha sido de tendência, comparando ao dólar que não teve, demorou muito para subir. Foi um dia muito lento. Então, nessa alta aqui eu estava comprada por 2 vezes, não pelo Renko, mas estava comprada e o movimento aqui demorou bastante para subir. Essa venda já no finalzinho do movimento, no máximo uns 300 pontos que teria andado.
E aí, falando em relação ao gráfico de candles, que foi onde eu fiz as operações, a gente tem aqui a situação macro, lembrando, não para de subir, e o Ibov estava muito próximo da máxima histórica. Pensar em um movimento de compra, eu tinha comentado antes de ontem que eu iria evitar e acabei fazendo a operação hoje, porque estava beliscando realmente a região de máximo que poderia pegar liquidez, e ainda assim não foi uma operação que andou tanto. Então, se fosse talvez um movimento saudável, eu poderia ter andado mais. Só que subir assim do jeito que está esticado, deixa eu abrir aqui o Ibov, do jeito que está esticado, sem fazer uma correção e testando já a máxima histórica, que nós já temos praticamente, eu acho que 7 dias de alta consecutivas, deixa eu ver aqui, 7. 7 altas consecutivas sem fazer respiro e testando máxima histórica. Isso não é nada saudável, esse movimento, nada saudável. Então, pensa, eu estou comprando o topo, mas nos 5 minutos acabou rompendo, mas um rompimento muito difícil. Voltando para cá, nós temos aqui a abertura com um gapzinho de alta, não vejo nada em relação à abertura para se fazer. Eu comentei ontem que eu achei muito estranho esse candle em relação ao leilão, tá? Achei muito estranha a sombra dele. E comentei que a sombra acabou testando a média 200. A 200, primeiro toque dela depois de muito tempo, ela tende a reagir. E acabou que o dia de hoje meio que foi a reação dessa média 200, né? Então, pode ser que agora o movimento teste de novo ela, porque ela não reagiu tão forte assim, acabou renovando o máximo, porém tá voltando aos pouquinhos. Mas enfim, essa região aqui não vejo nada a ser feito, média sem tendência, e aí ficou travado aqui, nesse caixotinho. Por isso que eu não acho que é um gatilho ainda bom para se entrar nesse candle, por mais que seja rompimento talvez desse topo aqui anterior, estava testando muito a média aqui. Parecia até que estava formando uma cunha, talvez, apontada para cima. Estava muito ruim a região, preferia esperar romper a máxima do dia anterior e depois pensar em fazer alguma coisa. A abertura 10 horas aqui, eu avista, já tinha acontecido nessa região. E aí depois chegou a abertura 10h30. 10h30 acabou influenciando o movimento, lá fora subiu, né? E aí teve o rompimento da máxima. Perfeito. Rompimento da máxima, pullback, deu esse candle. O candle aqui, esse não teria acionado a minha ordem, no caso. E aí o candle depois eu coloquei de novo nesse 28, também pela região nos 2 minutos deu, tá? Nos 2 minutos, se eu pensar, seriam esses candles aqui, ó, 69. E aí pelos 5 minutos seria o 28. Então a primeira compra que eu fiz foi aqui. O movimento custou para subir. Se for ver em relação à minha entrada até esse topinho aqui, 180 pontos em meia hora. Isso é pouca coisa. Para dias normais, isso não é nada. Isso às vezes faz um candle. Então, 180 pontos, 30 minutos. Não cheguei a fazer parcial. Quando o movimento voltou, protegi no 0 a 0 aqui, acabou praticamente pegando minha proteção com 5 pontinhos, nesse candle 35. Esse candle 35 reagiu na média 9 de novo, indicou aqui defesa de novo dessa região, então possivelmente formando aqui movimento de pivô, e dá depois esse candle de novo. Entrei na compra. Essa aqui acabou andando mais entre aspas, porque não foi também um movimento tão bonito assim. Em relação até a máxima do movimento que foram 370, mas eu não consegui pegar isso tudo. Eu acabei saindo na minha proteção nessa região aqui, quando deu essa trava, tá? Acabou dando essa trava. Aqui era a região do Ibov, da máxima histórica, então tava parecendo que ia travar essa máxima. Não foi de primeiro rompimento, mas acabou depois fazendo aqui um teste. Eu tava até comentando que poderia ser região, talvez, se pensar em fraqueza da média 9. Só que quando estava começando a preencher os critérios, não formou o critério final de possível gatilho. E aí, quando de repente deu aqui, o movimento acabou sendo um candle forte de alta, pegando a liquidez, que isso aqui foi o reflexo do Ibov romper na máxima histórica. Só que, como eu disse, está subindo de forma esticada. E aí, esse movimento acabou realmente sendo aqui o topo do dia, uma exaustão do movimento. Fez um pullback agressivo, não vejo mais compras. 9 cruzou a 20 pela primeira vez depois dessa tendência. Não vejo vendas aqui abaixo, também não deu. Não vejo compras mais também, porque 9,20 já está cruzando para cima e para baixo. E aí depois para cima e para baixo de novo. Então nada aqui por enquanto ser feito. Tem uma barra muito forte vendedora. Acabou aqui pegando as liquidezes. Enfim, nessa região aqui é uma região muito importante, barra forte, as liquidez. E aí acabou pegando, então barra forte, rompendo a 50 aqui, o movimento caiu de forma esticada, chegou no 80. Setup do 80
Não acho interessante pensar em compra aqui, já que o nosso alvo aqui, que era a máxima do Ibov, já chegou. Para que eu vou pensar em compra se no macro está esticado? Aqui realmente já fica qualquer coisa inviável se pensar. O movimento acabou ficando bastante travado, gap entre candles também. Muito candle de rejeição até o fim do dia com as médias aqui menores acabando ficando sem tendência. Então deu essas duas oportunidades aqui no dia de hoje, tendência pro back, tá? Acabei focando realmente nelas fazer o quê? Porque o mercado não para de subir. Só que finalmente então chegou no ponto de interesse que o Ibov queria talvez chegar, né? Agora a questão é, o que pode vir a acontecer? Antes de eu falar do que pode vir a acontecer, é só falar aqui em relação ao gráfico do Renko, o que eu vejo aqui, na minha opinião, em relação às médias. Deixa eu ver se estou vendo certo, dia 15 de agosto, beleza. Aqui, vamos lá. Tô até ativando o microfone também aqui pro. Talvez o Bruno corrigir também. Eu acho interessante esse da abertura. Esse aqui da abertura de tendência. Interessante. Esse daqui, talvez porque o movimento estava esticado demais, talvez seria um perigo. Problema, deixa eu ver se a hora estava batendo, se era aqui mesmo. Notícia estava próxima, 9h30, poderia ser um risco. Aqui era 9h25, então a notícia acabou trazendo esse movimentozinho aqui. E aí voltou, caiu. As tendências conservadoras que eu estou focando, pelo menos eu não vi nada nessa queda. Fez um pullback aqui em relação ao VWAP, que eu acho um pullback até muito agressivo, não venderia aqui. E aí acabou quebrando a VWAP para cima. Pullback também, pensando de forma conservadora, não acho tão interessante 56. 62 até poderia. O que você acha, 62? 62 talvez. Ah, aí ficou horrível aqui nessa região. O movimento rompeu. Aqui fez um pullback, infelizmente, cara da VWAP Band. Esse 91. Aqui. Se for ver em relação a isso, Mas aí eu já ia ficar meio desconfortável, porque já ficou mais de lado. Estranho. Eu acho que aqui seria um pouco mais assim, agressivo. Opa! Essas aqui eu acho mais fáceis. Isso. Aqui, por exemplo, já fica inviável porque tá na cara da VWAP Band, né? Isso, pullback 99. Agora esse 103 já tá muito na cara da VWAP Band. E aí, simplesmente o movimento rompeu. Talvez, se considerar que a VWAP Band tá fraca, não tá conseguindo reagir, talvez o 110 seria uma oportunidade também. O movimento simplesmente explodiu, não deu outra oportunidade. Aqui eu já acho arriscado porque já está em topo. Se a gente vê, o Ibov estava na máxima histórica. Voltou forte. O 137 realmente teria estopado, né? Mas tem um risco aqui. Caiu reto, fazendo pullback. Será que seria interessante esse 137? A hora triste, né? Ai, ai, gananciosa. O de ontem aqui foi mais bonito. Sim. Esse daqui já é uma categoria um pouco mais avançada também. Esses eu ia deixar pra talvez aplicar depois. Sim. Formou um topo duplo ali de renco, mas ontem foi bonito. Devia ter feito o que fez ontem, aqui. Esse 230 aqui, ó. Devia ter feito isso aqui hoje. Seria maravilhoso. De ontem? Só te contando que isso agora. Ó, só te contando que isso que você falou vai pro YouTube, tá? Ah, falando aqui em relação a que preparar, vamos preparar aqui para amanhã, o que a gente pode ver, marcar. Ó, em relação ao dólar,
o dólar sexta-feira, né? Então, assim, será que amanhã vai fazer algum movimento? E eu não tô com tanta esperança, não, porque nem eu tô operando praticamente o dólar já tem um bom tempo, nem sei a última vez que eu operei. É, agora eu vou marcar o caixote, porque pode agora começar a fazer o rompimento desse canal de baixa de lado, tá? Médias seguem sem tendência. Aqui, lembrando, em relação a gráfico, tempo gráfico maior, depois de um movimento super forte da semana passada, olha o candle da semana. Uma bostinha, né? Uma bostinha perto do que foi semana passada. Tá travando essa região aqui de fundo. É bem complicado de analisar porque os candles estão assim bem com variação baixa. Semana passada os candles estavam bem maiores e aí do nada a volatilidade cai assim desse jeito. Então tá complicado de analisar, tá? Muito, muito complicado aqui o dólar. Prefiro me abster, ficar quietinha e observar o índice que também não tá mil maravilhas, mas só ressaltando aqui, o gap talvez deve abrir dentro dessa região desse caixote. Médias aqui sem tendência ainda. É região de 5,50, então por isso que o preço travando nessa região está acumulando. Vamos ver se vai ser para rompimento para baixo, voltar para baixo de 5,50 ou se vai se manter acima desse patamar, né? Então por isso que é um preço muito importante. Já o índice eu tenho que falar em relação ao Ibov. Por quê? O índice aqui, se eu for abrir o futuro, nós tivemos rolagem de contrato ontem. E, poxa vida, tem que acontecer a rolagem justamente próximo da máxima histórica. Que sacanagem. Porque se eu ver o Infut aqui, nós temos esse gap por causa da questão da rolagem de contrato. E o Infut já rompeu a máxima, sim, mas esse gap deu por causa da rolagem. Aí, se eu ativar o Ctrl+J, Ctrl+K, a configuração da visão macro aqui muda toda. Então, tem que olhar o Ibov mesmo, que fica mais fácil. Então, olhando em relação ao Ibov, nós temos realmente 7 dias sequenciais de alta. Rompeu essa região desse caixote que nós tínhamos de liquidez, confirmou pra gente o ombro, cabeça-ombro, e não está fazendo o possível movimento de simetria que eu estava comentando disso aqui, ó. Quando teve aqui atrás, que talvez poderia acontecer aqui pra frente. Não está acontecendo, simplesmente o movimento está fazendo esse okoi e está querendo subir. Em relação à projeção desse segundo ombro, pelo menos, marcando para cima, região de primeiro alvo já tinha cravado ontem, 100% aqui em cima. Assim, se for repetir o que fez no final do ano passado, se acontecer alguma trava para continuar subindo, deve ser uma trava assim, só para depois continuar subindo. E esses tipos de trava não são legais, tá? Não são legais mesmo, porque fica, por mais que a gente vê que, nossa, o macro tá maravilhoso, tá subindo, maravilhoso para swing trade, por 5 minutos às vezes fica muito chato. Barras aqui, a gente vê que as barras do início do movimento estavam maiores, com fechamentos longe uma da outra. Então, olha aqui, aí começou a aproximar um pouco, se afastou de novo, tá começando a perder a diferença de fechamento de um para outro. Tá começando a diminuir essa diferença, então tá ficando muito próximo. É como se tivesse, cada dia que passa, muito mais difícil para os compradores jogarem um preço para cima com muita eficiência. Mas também é aquilo. Chegando numa região agora de ponto de interesse, né? Aqui, eu não consigo nem imaginar o que deve acontecer por trás nos bastidores, mas como se fosse um alarme acionando, não só para quem mora aqui, mas estrangeiros também, tipo, vai noticiar que o Brasil acaba de romper máxima histórica, igual a gente vê dos índices lá fora. O S&P rompeu máxima histórica, o DAX da Alemanha rompeu máxima histórica, a gente vê isso. Então aqui também vai acabar sendo noticiado. Então, o que isso vai, assim, trazer, né? Vai trazer mais fluxo de gente querendo comprar topo, porque graficamente não é uma região interessante para se comprar, porque você não tem um stop aqui bem protegido para swing trade. Só que o movimento não para de subir. E o gringo segue comprando desde o movimento lá de baixo. E isso aqui tudo foi apenas uma, talvez, realização, uma reacumulação. E eles seguem comprando. Por isso que essa correção toda aqui no ano foi uma correção muito tranquila, porque o movimento macro aqui estava esticado, precisava de correção, e agora está querendo fazer isso aqui para a quinta onda de Elliott. Eu quero a quinta onda de Elliott, só que a quinta precisa de correção. Então já chegou num ponto de interesse, muito varejo vai querer comprar nessa máxima. O que eu estou esperando então, já que nós tivemos o rompimento dessa região aqui, como exemplo, rompeu aqui antes, todo mundo ficou, nossa, rompeu topo importante, não era máxima histórica ainda. O movimento acabou vindo um fluxo vendedor muito forte quando começou a noticiar que tinha rompido um topo lá de 2022. Começou uma correção. E aí, quando nós tínhamos um outro topo relevante, que era a máxima histórica realmente aqui, o que aconteceu? Rompeu aqui naquela época, e aí travou um pouquinho, rompeu, deu mais movimento, e aí voltou forte.
Então, se a gente esperar algo do tipo, a gente pode ter aqui esse movimento também influenciado pelos stops de quem está vendido e também de quem compra topo, mas a gente pode acabar vendo depois a correção acontecendo, tá? Então, tomar cuidado em relação a isso. Eu não queria que tivesse feito isso. Queria que tivesse travado antes. Eu ainda espero que venha travar. Pode travar aqui, trave, para depois vir um impulso maior e nós realmente ter essa região dos 135 mil, uma barreira rompida. Porque é um preço bola muito importante e chegar assim da forma esticada não é interessante. 7 dias consecutivos de alta também não é legal. Ainda mais uma região que nós estamos. Então, precisa de uma correção. E será que vai acontecer amanhã? Porque essa semana não teve. Essa semana não teve. Então, o gráfico semanal está confirmando o Bull 180, um golfo que a gente teve, na verdade, da semana anterior. E a gente teve aqui de candles grandes naquela época, 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui praticamente ignorar, 7, 8, 9 semanas. Então, nós estamos só na segunda. O que pode vir mais acontecer? Tem muito espaço, se for para repetir esse movimento aqui, tem muito espaço, muito espaço para acontecer. Então, só jogar lá para cima, o alvo tá lá em cima ainda. Então, se acontecer igual, vai ser difícil, viu? Que eu não gostei desse período do final do ano passado. Eu abria todo dia o gráfico, nos 5 minutos, canal de Keltner, esticado, subindo em deriva. Ai, que período chato. Então, o macro para swing trade tá maravilhoso desde esse rompimento desse Okoi aqui. E alvos desse Okoi tá muito lá para cima, Se eu marcar em relação à linha do pescoço, jogar para cima, tem o 100% lá, que junta também com esse alvo que eu joguei daqui para lá também. Então, mas a gente é operador de day trade, não é de swing trade, não é de alvos longos assim. E aí, para os 5 minutos, a gente tem que ser realista. O movimento está ainda esticado. E por que eu comprei hoje mesmo assim? Antes de ontem eu fiz uma merda, né? Não devia ter comprado, porque ainda estava realmente longe do topo. E aí, ontem fiquei quieta. Teve operação no final do dia, mas não cheguei a fazer de venda. E hoje eu acabei fazendo 2 operações de compra. Só que tinha aqui na cara uma região de interesse muito forte, que era a máxima histórica. Aí amanhã eu vou fazer isso? Vou comprar com o mercado esticado? Não, porque a região de interesse de máxima histórica já foi testada. Então, não tenho nada aqui de interesse mais para ser testado. Então, agora o foco volta, tá? O foco volta para ser operações mais de venda. E aí, voltando aqui em relação a 5 minutos, o que nós temos aqui? Keltner ainda, tá sendo uma barreira grande. E a gente vê que a LT tá respeitando, ó. Se eu marcar aqui, a região de LT. Então, é como se fosse um grande canal, inclusive eu vou marcar esse canal aqui. Fazer o que, né? Vamos ver quando que vai sair desse canal. Então, o preço está subindo, respeitando o canal. Não é fácil de se operar canal, porque não cria-se tendências fortes, porque vai respeitar as extremidades. Então, as tendências maiores acabam sendo essas. E essas aqui, mas demora muito, ó. Aqui, por exemplo, desse fundo até esse topo demorou horrores. Daqui também demora. Então, não é aquela tendência maravilhosa, rápida assim. É porque tá na região de Keltner e subindo em deriva fica realmente ruim. Atenção para a média 200, que ela segue aqui como se fosse a LT desse canal. Lembrando também que a inclinação do movimento tá bem diferente da inclinação do início da alta, né? Antes estava muito mais inclinada e agora tá mais para assim, perdendo um pouco da altitude e quem sabe vai começar agora a ficar de lado para depois começar a corrigir. Então, lateralidade é bem provável, tá? Lateralidade começar aqui ainda mais com a média 200 já nessa região. Nossos alvos aqui possíveis de 135 mil do Ibov já chegou, máxima histórica, alvos do ombro do Okoi. Então, acho interessante a correção, mas é aquilo. Do topo anterior para a máxima que teve hoje, foi só isso. Então, não foi assim uma indicação que o movimento segue muito forte. Não está tão forte. Não está tão forte assim. Então, a gente demorou aqui a parte da manhã, o início da manhã, para conseguir romper máxima, e só isso aqui do rompimento em relação à máxima anterior. E fechou muito próximo da máxima do dia anterior também. Então, não tá aquela mil maravilha em relação a esse movimento de alta, mas não, tá? Início lá embaixo tava. Lá embaixo era absurdo o movimento. E justamente nesses períodos de caos é quando cria essa tendência, né? Eu gostei dessa frase que o Vlad falou. Porque início da semana passada, a gente nunca imaginava que em poucos dias o negócio ia explodir e criar essa tendência forte.
e acabou criando. E justamente a semana passada o VIX estava lá na Lua. E aí, comentando aqui em relação a algumas ações, o IFNC está sendo o índice que está acompanhando o Ibov. E ele segue fazendo isso já tem um tempo, tá? Desde aqui do início do ano passado, na verdade, o movimento do IFNC está muito parecido com o movimento do Ibov. Teve aqui, nessa região, o Ibov rompeu os 100 mil pontos para baixo. E aí o movimento do IFNC subiu, o Ibov subiu. Fez aqui a correção, o Ibov fez correção. Aqui rompeu máxima histórica, o Ibov. Durante toda essa parte do ano, esses últimos meses, foi uma correção. Aqui também, ó, correção, 61 de retração junto com o Ibov. Travou nesse fundo e aí teve esse movimento aqui. Então, o setor bancário puxando, porque as outras blue chips não estão. Em relação a Petro, nós não temos. Nós não temos também em relação a Vale. Então, o setor financeiro puxando. Olha o que foi isso aqui. Coincide muito com algumas coisas. Balanço de empresa, bancos vieram muito bem. Por exemplo, Bradesco, que um tempo atrás teve um balanço que foi horrível, caiu muito forte, começou a subir. Itubi, tá? Itaú, grande Itubi aqui. Nós tivemos um movimento perfeito, confirmando também um ombro, cabeça a ombro aqui. Gráfico da semana passada, fazendo um bull 180, confirmou esse bull. E subiu mais hoje, tá? Subiu mais hoje. Se eu marcar aqui em relação à projeção desse bull para cima, nós temos o 100% já cravado ontem. E será que vai buscar 161? O bull muito forte. Ignorei esse topo aqui porque tô com o split desligado. Então, um movimento muito forte, rompeu o máximo importante. Falando aqui em relação a IFNC, Petro aqui, nós não temos esse mesmo movimento, tá próximo de máxima. E a Vale muito menos, né? E aí, falando em relação às coisas aqui, o movimento hoje subiu um pouco, assim, difícil. Se a gente for ver, tanto o dólar quanto o índice subiu, e eu falo que dias que os dois estão na mesma direção não são dias com, assim, análise tão clara, porque a correlação acaba não tendo, e os DIs também subiram. Os DIs, ações, o dólar para cima, então, estranho, tá? Bem complicado assim. E o mercado lá fora também fez esse movimento estranho. Estranho, entre aspas, até compreensível. A gente teve tanto o índice S&P subindo aqui, o índice, quanto o dólar. Então lá fora os dois subiram. E aí nós tivemos o VIX até, ok. A questão é, por que o dólar subiu? A notícia hoje foi dos pedidos iniciais de seguro-desemprego e núcleo de vendas do varejo, né? Veio núcleo de vendas acima do esperado e aí pedidos iniciais por seguro-desemprego veio abaixo do esperado. A questão tem que tomar cuidado que mês anterior revisou. Eu acho o valor muito próximo, assim, ainda mais uma notícia que sai praticamente toda semana. Só que o mercado gostou disso, como se estivesse digerindo a ideia que não é caso de recessão. Assim, a economia está desacelerando, mas não é uma situação de recessão para ter que forçar tão rápido assim a queda de juros. Então acaba que o dólar se torna mais atrativo. E aí nós tivemos esse viés, né? O movimento do dólar acabou subindo. Só que o índice também lá fora subiu. Só que uma subida também um pouco, assim, inclinada, uma inclinação sem um pivô bonitinho, subindo estranho, em forma de deriva. E aí, falando em relação ao gráfico do diário lá, olha o movimento do S&P. Sigo falando, tá subindo com volume decrescente, tá em região de topo aqui importante. Muitas ações do S&P não estão correspondendo a esse movimento de alta. Igual aqui, muitas também não estão. Mas por que está subindo? É o setor financeiro que está carregando, tem mais peso, né, no Ibov. E lá fora, aqui, de novo, o setor de tecnologia está subindo, jogando o S&P para cima, tá? Mas a maioria das ações que acompanham o S&P, que não é só tecnologia, não estão correspondendo ao mesmo movimento de alta. O volume está baixo. Então, aí junta com a gente aqui em região de topo, será que é hora de talvez uma correção? E aí, em relação ao nosso EWZ, a gente teve um movimento aqui que ainda está respeitando a CLT, tá? Ontem foi um doji, hoje foi um candle aqui com muita sombra superior. Estou achando estranho essa região. Não tem nenhum topo aqui próximo para falar que, nossa, o EWZ também rompeu. Diferente do ano passado. O ano passado, quando rompeu aqui, rompeu esse topo importante. Agora, nós não temos nenhum topo relevante para falar que, nossa, o Ibov aqui rompeu o máximo e o EWZ também algum topo lá. Não tem. O dólar fez um movimento ok, suporte aqui, tudo bem. O VIX segue caindo. Inclusive, eu vou fazer um comentário já sobre isso aqui do VIX.
Petróleo, ok, puxou o petro para cima, ajudou. Juros americanos tiveram uma correção hoje, porque meio que indicou que não vai precisar fazer uma. Por enquanto, tudo muda, toda semana pode mudar com as notícias. Com as notícias recentes, não está indicando que não precisa fazer uma correção tão forçada assim em relação aos juros nos Estados Unidos, por isso que essa correção aqui. Outra coisa, deixa eu ver. Acho que é só isso mesmo. Aqui em relação aos índices, aí falando aqui de algumas coisas que eu vi. Sobre o fluxo, né, do gringo, que é muito importante a gente ter o fluxo do gringo. Investidor estrangeiro, mais de 1,2 bilhões no dia 13/8, que no caso foi antes de ontem. Então, eles viraram a mão lá no dia 14/6. 14/6, quando que foi? Vamos relembrar aqui. 14/6 foi nessa região aqui, ó. Nessa região desse fundo, eles começaram a virar de novo a mão na compra, que foi o fundo do nosso mercado, e desde lá já compraram 9,8 bilhões. E aí na ponta contrária está a pessoa física e institucional local, no caso, vendendo desde o fundo, dando liquidez. Então, tá acumulando aí, mês 7 positivo, mês 8 por enquanto também positivo, gringo. Outra coisinha interessante que pode ser indicação de possível topo. Em relação a esse, eu acho que é tipo um volume. Nós tivemos um volume muito expressivo lá naquela segunda-feira passada, quando nós tivemos um gap de domingo para segunda muito forte, e que o índice foi recuperando aos poucos e foi nosso fundo, né? E aí teve um volume muito expressivo. E aí o movimento foi subindo, subindo, subindo. E a gente está tendo também, começando a ter um volume muito expressivo justamente nessa região. Pode ser talvez um fundo aqui e agora está indicando possível topo? Talvez, tá? Pode ser um fator a mais para começar a indicar que é uma hora de uma trava, ainda mais que está justamente na máxima histórica. Outra coisa muito estranha, a série de pela primeira vez na história. Essas coisas são bem interessantes. O VIX subiu muito forte na semana passada. Aquele dia, por exemplo, sim, tinha muito tempo que eu não via algo como foi essa barra aqui. A barra do dia 5 foi assim, uma coisa absurda, tinha muito tempo que eu não via. E aí, desde o topo do movimento, tá caindo muito forte. E aí, se for ver, é o maior declínio, quer dizer, o declínio mais rápido, a queda mais rápida do VIX de toda a história, esse movimento de queda. Então, em 7 dias, praticamente, no caso hoje, 8, tá caindo muito rápido. E é a primeira vez na história. É sempre estranho quando a gente está diante de alguma coisa que é a primeira vez na história. Muito estranho. Outra coisa que eu estava comentando, igual eu falei, setor financeiro que está puxando o Ibov. Outros setores, como por exemplo o Icom, o Imob, o Small Caps, está longe de seus topos. Então, é o setor financeiro. Os bancos. E isso aqui seria interessante não ser isso, né? Porque quando foi, por exemplo, o rompimento do... Quando foi o rompimento... Eu ia falar um negócio aqui, mas eu estava equivocada. Porém, olhando aqui o gráfico do Small Caps, tá bonitinho também, ó. Mas tá atrasado, né? O bonitão aqui tá atrasado. Poxa, tá atrasado. Muitos e muitos índices estão atrasados. Outra coisa, né, por causa dessa notícia que veio hoje, só um comentário que deu um repiquezinho nos juros americanos lá fora hoje, os bonds. Deu um repiquezinho de alta porque meio que sentiu que, opa, não precisa reduzir tão forte assim. Então, só um comentário aqui. Então, que o mercado agora espera um Fed mais cauteloso nos cortes de juros, reduzindo a probabilidade de uma redução agressiva, pelo menos em setembro. Mas até lá muita coisa pode acontecer. Uma outra coisa que eu queria comentar era em relação às notícias, né? Eu tava falando, antes de romper topo, poucos influencers falam. Aí vocês vão entrar no YouTube hoje, tá cheio de gente. Primo Rico, o Perini, a Nath Finanças, não sei o que, um tanto de gente. Ibov rompeu máxima. E agora? Onde investir? Não sei o que. Aí começa. Agora tentando justificar por que o Ibov rompeu, dando alguns motivos para os pessimistas entenderem, poxa, por que rompeu, sendo que tá ruim, Brasil, não sei o que tá acontecendo? Igual o Vlad fala, né, as notícias são muito atrasadas, né? Olha os motivos aqui que estão falando. Graficamente falando, a gente estava vendo o Okoi, estava vendo ondas de Elliott desde o ano passado. Então, assim, como que lá no ano passado, com as ondas de Elliott, eu ia adivinhar que o balanço das empresas, dos bancos, nesse trimestre, iria vir tão positivo para ser um motivo do movimento de alta? Como que eu poderia juntar com isso? Então, o gráfico é muito fácil de analisar. As notícias vêm depois para justificar o movimento do gráfico. E aí começa a justificar. Fluxo estrangeiro e bancos, por exemplo,
que as altas recentes não estão puxadas, né, não estão sendo puxadas pela Vale nem Petrobras, mas sim pelas empresas, praticamente dos bancos. Então, os bancos têm contribuído bastante para a alta do Ibovespa, os bons resultados que tiveram os bancos e o crescimento do fluxo estrangeiro como catalisadores um dos motivos, né? E aí ressalta essa questão de 3,2 bilhões agora em agosto dos gringos, né? Mas o gráfico meio que já falava isso. Outra coisa em relação a lucros e crescimento das empresas, então, mesmo sem corte da Selic em 2024, as projeções de lucro para os próximos 12 meses das empresas listadas têm sido revisadas para cima. Tá, mas ano passado, na terceira, quarta onda de ERT, eu ia saber que ia ser assim? Não. Então, aqui, isso demonstra a resiliência do mercado mesmo diante do cenário macroeconômico ainda desafiador. Além disso, setores tradicionalmente prejudicados pela alta da Selic, como, por exemplo, varejo, consumo, construtoras, etc., ainda têm espaço para crescimento. Isso porque a perspectiva, sobretudo para o ano que vem, é de juros mais alta, com emprego e renda em evolução. Ah, será? Aí na hora que eles estão com expectativa muito boa para o ano que vem, é justamente a quinta onda de ED para começar a correção. Espera aí, anota. Há também o reflexo da recente safra de resultados do segundo trimestre, que foi marcada por desempenhos robustos das empresas, contribuindo para a alta do Ibovespa. Blá, 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 blá. Bolsa barata. Mesmo assim, então, mesmo com recorde, muitos analistas falam que a bolsa ainda segue barata, com múltiplos de valuation abaixo das médias históricas. Então, tem muita ação barata ainda. Isso eu concordo. Que realmente o setor financeiro puxou e tem muita coisa barata aqui ainda. Só que elas estão atrasadas, né? Devido ter aproveitado o movimento. Outra coisa também que é muito boa é a questão do corte de juros nos Estados Unidos. Sim, mas já estavam precificando isso, não é agora. Não é de agora. Claro que grandes investidores já estão pensando nisso há muito tempo, gente. Então, assim, a questão que indicando que essa questão da redução de juros pode trazer a fuga de capital dos Estados Unidos para alguns países, como, por exemplo, o Brasil. Concordo em ponto, mas isso já era precificado também. Não é agora que eles vão fazer isso de última hora, né? Mas outra coisa também é as blue chips, que se a Vale e a Petro começar a subir agora, a gente pode ter um movimento bacana de tipo, o IFNC começa a corrigir, mas Petro e Vale está segurando. Então a gente pode ter uma correção do Ibov equilibrada, porque Petro e Vale está segurando o movimento de alta, só o setor financeiro está corrigindo. Então seria um equilíbrio muito bom. Mas que seria bem interessante as três estarem no mesmo ponto, né? Na mesma direção, não só elas, mas muitas ações, né? Então, a questão fiscal ainda segue em pauta, tá? Estão bem quietinhos ultimamente, bem quietinhos, mas ainda é algo para se ter atenção. Então, o governo vem tentando fazer sinalizações positivas em relação ao equilíbrio das contas públicas, mas a gente sabe como que é. Depois aparece notícia negativa, muita gente fica chocada, mas é aquilo, né? Não é nada surpresa em relação ao governo atual. Outra coisinha aqui, deixa eu ver. Notícia amanhã, sexta-feira, né? Sexta-feira, amanhã tem vencimento de opções sobre ações do Ibovespa. Então, empresas com muito volume de opções, tipo Petro, essas empresas aí podem trazer um movimento que talvez hoje também já estavam precificando, tá? Talvez. Essa semana muita coisa, né? Ontem vencimento do contrato, quer dizer, rolagem do contrato. Tinha vencimento de opções do Ibov. Aí amanhã vencimento de opções sobre ações. O Ibov na região de máxima histórica. Muita coisa. E aí amanhã em relação à notícia importante, nós não temos 9,6. E BCBR, no Brasil, não tem grande importância em relação ao day trade, não. Mas notícia nos Estados Unidos, nada programada. Então, sextou sem notícia importante programada. Eu acho que era só isso que eu tinha que ressaltar, então. E vamos ver como que vai ser o dia de amanhã. Será que vai ser dia de realização? Temos aqui muito fair value gap nessa alta. Nossa, incontáveis. 1, 2... Esse aqui até que não. 3 fair value gap aqui nesse movimento de alta, sendo esse o maior de todos. Então, correçãozinha, né, filho? Correçãozinha tá precisando.